E aí, pessoal, sou Rafael Sodré, estamos aqui em mais um episódio do nosso Ócio Saudável com meu amigo Vinícius. É isso aí, Rafa. A gente tá aqui mais uma vez com um episódio fantástico, um episódio em que você que tá aí nos ouvindo, que tá aí nos assistindo, vai poder aprender muito, né? A fim de poder empreender, né? Poder ver as dores de quem empreende, né? Saber como é que funciona essa vida do empreendedor. Aproveita, compartilha aí o canal, se inscreve, né? Ativa o sininho, né, Rafa? Ativa o sininho aí. Você tem que ativar o sininho. Exatamente. E hoje um convidado especial. Quem está falando de empreender na área de saúde, nós vai contar as dores todas. Exatamente. Já contou um pouco, né? Então hoje a gente está recebendo o Herbert Ferreira, sócio fundador da TDCard, mas ele já adiantou que já até mudou, né? O EasyCard agora, né? Easy Saúde. Easy Saúde. Easy Saúde. E com a vasta, imensa experiência no sistema Unimed. Isso é importante, né? Que é o sistema suplementar de saúde, né? Então a gente vai ouvir muita coisa. Vocês vão aprender muito hoje, hein, gente? Muito obrigado, viu, Herbert, pela sua presença, poder estar aqui com a gente, compartilhando um pouco de sua história, sua vivência, seu conhecimento, sua experiência. Né? Sinta-se em casa. Aqui é um bate-papo gostoso. Eu que agradeço aí pelo convite, né? O podcast já é um sucesso, né? E assim, eu fico muito honrado de estar aqui nessa bancada hoje, depois de tanta gente boa passar aqui, né? E falar sobre o empreendedorismo na área de saúde, nesse momento pós-pandemia que não é fácil, né? A gente tem visto a área de saúde suplementar uma transformação muito grande, isso já vem ocorrendo há muito tempo, né? Desde a regulamentação dos planos de saúde, muitas modificações vieram acontecendo e as empresas estão se profissionalizando cada dia mais, né? Mas antes de chegar nisso aí, para a população de conhecer um pouco mais nosso público, conta aí um pouco sua história de vida, né? De onde é que você como é que foi sua trajetória até começar a trabalhar realmente com empreendedorismo, saúde, com o sistema suplementar de saúde. Como é que foi a sua história? Conta pra gente. Eu sou mineirinho, como todo bom mineiro, de perto de Belo Horizonte. Né? Todo mineiro que você pergunta, não é perto de Belo Horizonte. Mas porque lá tem as áreas, né? Tem a área do trem, né? Do bão. Não, ele é trem bom. Ali é Belo Horizonte, é trem bom, tem Uai também. Eu sou de Vespasiano. Vespasiano é região metropolitana de Belo Horizonte. Terra do Galo. Nossa. Hoje vai ser bom aqui, viu? Apesar que você veio de azul, né? Mas teve rivalidade. Tô aqui pra conter os ânimos. Separar. Conter os ânimos, né? Mas eu sou paz e amor agora. Eu sou de Vespasiano e comecei a carreira na área de saúde muito jovem ainda. Não que eu seja velho demais, mas assim, comecei muito jovem. Eu sempre fui muito inquieto, extremamente inquieto. Eu trabalhava numa transportadora, mas não estava feliz com o que estava. E falei, vou me demitir. Me demiti e uns 2 meses depois, uma amiga me indicou para uma vaga no Ministério da Aeronáutica, no hospital do Ministério da Aeronáutica, e eu fui ser reda. Mas isso em Lagoa Santa. Porque isso que eu ia falar. Lagoa Santa, né? E aí eu fiquei lá durante 11 meses e saí de lá porque um médico, ele era capitão da Aeronáutica, era diretor do hospital, me convidou para assumir a gerência da Unimed em Vespasiano. Mas ela já era Unimed BH, não? Não. Ela era antes de ser Unimed BH. Sim. Era Unimed Parque Cimenteiro. Né? Era uma Unimed pequenininha. Quando eu fui contratado, tinham 1.300 vidas. Então era bem pequenininha mesmo. Né? E aí eu aceitei o desafio. E era tudo analógico, né? E o Dr. Jaime, que foi o médico que me levou para lá, era muito visionário. E aí eu me lembro de um episódio que ele falou, vamos comprar um computador.
Vamos comprar um computador, não tinha programa, não tinha nada, vamos comprar um computador. E aí, assim, ele fez, comprou o computador. Na semana seguinte, o conselho de administração chamou ele. Falou, que elefante branco é esse? Para que você vai fazer com isso aqui? Né? Porque não tinha sistema, não tinha nada. Aí a gente foi contratar alguém para começar a desenvolver um sistema. E a Unimed começou a crescer. Né? Então, a gente teve clientes lá, como a Companhia Alterosa de Cervejas, que foi um cliente, a GC Lever, Cimentos Lis, que é uma cimenteira que tem lá. Então, assim, a Unimed cresceu muito numa cidade que era muito pequena, né? E muito próxima de Belo Horizonte. Não, mas assim, tinha Belo Horizonte parque industrial, né, que gerava vida, né? Justamente. Mas é que gerava vida, mas as vidas eram atendidas lá mesmo ou ia para BH? Não, atendidas lá mesmo. Porque tinha nunca teve um hospital de referência, um hospital de complexidade. Era um posto de saúde que chamava de hospital e que fazia algumas cirurgias, fazia parto, né? E os casos mais complexos levavam para Belo Horizonte. Ia para Belo Horizonte, né? Mas congregava os médicos da cidade, dava renda à cidade e vinha crescendo até a regulamentação. Regulamentou, tudo muda, né? Porque antigamente você oferecia o plano da cabeça de quem era dirigente da operadora e a regulamentação, ela disse, olha, a partir de agora todo mundo tem isso aqui, todo mundo tem que seguir essa regra. Né? E aí você acha que isso aí prejudicou muito essas pequenas? Dificultou a ação das pequenas, justamente porque elas não tinham volume verdade. de vidas e nem financeiro para sustentar principalmente a alta, né? Alta complexidade. Justamente. Né? E isso é uma realidade até hoje. Né? As pequenas operadoras, operadora com menos de 30 mil vidas, hoje tem uma dificuldade enorme de sobreviver. O risco de quebrar é alto, né? É alto. As operadoras de pequeno porte hoje têm uma dificuldade enorme de sobreviver. Né? Com as taxas médias de sinistralidade, né? Sim, sim. E o rol de procedimentos que deveria ser taxativo, então, assim, você cobre aquilo que está no rol. E hoje não tem isso mais. O céu é o limite. Exatamente. Né? Que deu aquela... isso é complexo. Briga, a gente entende, enquanto beneficiário, que se eu preciso de fazer um tratamento, eu quero todo o atendimento. Mas enquanto quem financia, você tem um cálculo atuarial em cima daquilo ali que você faz, né? Então, é muito complexo, é muito difícil isso. Até para gerir os diversos níveis de planos, né? Porque às vezes você tem um plano para uma categoria, um plano para outra, né? Níveis de plano, né? Enfim, que você oferece. E aí, quando você faz esse cálculo e aí tem uma exigência, né? De você ofertar aquele serviço de saúde que está fora do rol. E aí volta para aquilo lá, né? A tal da judicialização. Altíssimo. Porque você está com um planejamento ali, tal. Aí vem Não estou falando que o usuário esteja errado. Sim, não, cada um vai buscar o seu. Mas não tem uma regra, né, definida. Às vezes, se você tiver um bom advogado, bom juiz, ele vai conseguir e vai ter que pagar. E aí entra no orçamento, principalmente dessas pequenas, é igual uma avalanche, né? E muita gente não aguenta, como muita operadora não aguentou. Verdade. Né? Nós tínhamos um número muito maior de operadoras em 98 na regulamentação do que temos hoje. Né? E aí tem as gigantes aí comprando todas as outras menorzinhas. Né? Então, isso é bom, mas também diminui a competitividade do mercado. Né? Então, são questões que precisam ser avaliadas, tudo direitinho. E como é que você progrediu na Unimed? Pronto, como é que veio isso? Eu fiquei na Unimed Parque Cimenteiro durante 7 anos. Mas, como eu falei... Você comprou mais quanto computador aí nesse período aí? Nesse período a gente desenvolveu o sistema resolvia 98% das questões. Então, assim, parte de cadastro, a parte de gestão de faturamento, que é muito complexo na operadora,
né, na parte de gestão de faturamento. E aí a Unimed foi crescendo, e eu, na minha inquietação, a cidade, para mim, estava pequena. Aí, nesse período, eu fui também coordenador do Polo de Tecnologia. Existia um Polo de Tecnologia na Federação Minas Gerais, né, chamado G13, que eram 13 Unimedes, que esse Polo de Tecnologia discutia as questões tecnológicas do sistema Unimed de Minas Gerais. Né? E eu era o único que não era na formação de tecnologia nesse polo. Sua formação é administração, né? De empresas. Né? E o presidente, à época, pediu que eu coordenasse o polo justamente por não ser da área de tecnologia. Né? Justamente para enxergar o que estava por fora, que não era só sistema. E aí a gente viajava o estado de Minas todo, conhecendo sistemas, e num desses processos eu fui convidado pela Unimed de Divinópolis para assumir a superintendência da Unimed de Divinópolis. Que é uma Unimed que é grande. É grande, não, né? A Unimed de Divinópolis é grande. Lá. E Divinópolis, e a Unimed de Divinópolis hoje... Mas é a Unimed Centro-Oeste. Unimed Centro-Oeste. E Divinópolis tem 330 mil habitantes. A Unimed tem 320 mil beneficiários. As cidades todas ali. Vem porque ela congrega ali formiga. Ela soube, porque ela soube fazer ali. A Unimed de Divinópolis, porque você chega, às vezes, no interior, tem a Unimed, não sei de onde, da cidade, aí muda o nome ali, ela conseguiu pegar a região e... Isso. É muito forte. Acho que se ela deve estar entre as 3 maiores Unimed de Minas de vida, de bobear. É possível. É possível. E aí eu recebi esse convite, aí saí da Unimed Parque Cimenteiro, fui morar em Divinópolis. E em Divinópolis eu fiquei 2 anos. E fui convidado para fazer um trabalho aqui na Unimed em Salvador. Não Unimed Salvador ainda. Né? E aí eu vim fazer um trabalho na Unimed Salvador, que fiquei mais 2 anos, e aí eu saí do sistema Unimed. Eu saí da Unimed de Salvador e montei uma consultoria. Né? Por que eu montei a consultoria? Nesse íntere, eu fui convidado para fazer algumas consultorias pela Fundação Unimed. Então, eu fui para Fortaleza. Em Fortaleza, nós ficamos 4 anos fazendo um trabalho de consultoria na Unimed Fortaleza. À época, eles tinham pedido, eles estavam numa crise lá, já com a Pivida lá na cola deles. Lá. Como diz lá no sertão, no cangote. No cangote, justamente. E aí, a gente foi fazer um trabalho com eles lá, e eles estavam com uma boa parte do hospital regional parado. E aí a gente foi fazer um trabalho de ajuste para que o hospital fosse inaugurado de forma completa. Então a gente fez um trabalho na Unimed, fizemos a reinauguração do hospital regional da Unimed. Lá, finalizando esse trabalho, nós fomos para São José dos Campos. E na Unimed São José dos Campos também a gente Cidade linda, né? Linda, grande. Tecnológica. Deve ser uma das mais, do Brasil, uma das mais tecnológicas. E aí a Unimed estava passando por uma dificuldade muito grande lá. No dia que a gente chegou com a consultoria lá, nós sentamos na mesa, a secretária chegou com a carta da ANS pedindo uma reunião, porque já estava pronto para pedir a recuperação judicial. Não. É um plano de recuperação. Que vem um interventor. Né? Antes disso. Delegam. Antes disso. E aí a gente tivemos a ANS, fizemos o plano de recuperação. A Unimed cresceu, se desenvolveu. E quando a gente estava saindo, a gente estava finalizando a construção do hospital próprio deles, que é o Hospital Santos Dumont, né? Que é um hospital de referência de alta complexidade da Unimed São José dos Campos. E aí a gente fez esse trabalho lá também, entregamos a Unimed recuperada, com o hospital prestes a inaugurar. A gente saiu antes da inauguração do hospital.
né? Prestes a inaugurar. E aí foi uma Unimed atrás da outra. Tô vendo, hein? E sempre como bombeiro tá aparecendo, né? Só vai lá apagar o fogo. Apagar incêndio. Chega aqui, ó, o Unimed aqui tá quase fechando. Você vem, cara. Agora, você falando tanto aí, essa experiência sua do Unimed, você falou da Apvida. Como é que você vê as Unimeds nesse cenário, né, que aumentou os players, né? Sim. E não só os players de operadora, mas players também, grandes conglomerados de hospitais. Sim. E a Unimed a gente vê que, é lógico que a gente tem a CNU, mas você tem várias Unimeds. Então, tá chegar naquela daqui, ela tem um diretor, aí já tem uma nova conta. Sim. Você pega a Apvida, ela tem um diretor central. Só para complementar a pergunta de Rafa, se você puder separar a resposta aí, falando da Unimed a nível nacional e falando do cenário Bahia, né? Porque eu ia terminar até, porque a gente teve uma época aí que foi uma fechando atrás da outra, né? Exatamente. Sim. Salvador, Jequié, acho que, eu não sei se foi Tabuna ou Ilhéus que foi. Feira mudou também, né? Porque virou outro plano lá, o pessoal teve uma dissidência lá. O sistema Unimed é uma cooperativa, então assim, tem tudo para dominar o mercado, porque ela tem a mão de obra. Mas ela vive uma dualidade. Enquanto operadora, ela tem que ter o menor custo possível. Enquanto médico, eu quero o maior ganho possível. Eu ia falar isso, rapaz. É difícil para uma cooperativa. Eu entendo, eu não diria nem dualidade, né? Porque você tem que dar o melhor resultado para o seu paciente. Você tem que ter o menor custo na ponta no hospital, mas o seu cooperado, que é quem presta serviço para você, quer ganhar o máximo possível. Sim. Isso aí, do ponto de vista administrativo, é quase impossível. É difícil, é uma equação difícil de fechar, e por isso que a gente vê muitas Unimeds passando aperto, né? Porque você precisa fechar os gargalos, todos os gargalos. Porque o concorrente está fechando, né? Justamente. E muitos desses gargalos estão na caneta do médico. E aí é a minha pergunta, não sei se você teve contato. Eu fui Unimed, né? Já fui Unimed, não aqui. E a gente, isso é bem legal. Se você não for, você entra, você é obrigado, você tem aulas de cooperativismo e tal. Sim. Mas mesmo assim, eu não sei se você vê. Será que... O que você sente do médico? O médico sabe o que é ser cooperador. O médico sabe o que é ser cooperador, meu amigo? Se a gente não reduzir esse preço, esse exame, vai vir na sua conta do fim do ano. Você vê que o médico tem essa noção? É aquela questão, né? O médico... E aí a gente fala do médico, mas está falando de uma infinidade de profissões. Sim, é formado o melhor profissional de saúde, mas o pior gestor. Rapaz, incrível. Não, a gente tem que dar uma pausa, porque é incrível como todo episódio, todos 100% dos episódios, a gente fala assim, médico é diferente de gestor, diferente. Na verdade, o médico ele não sabe o que é gerir um negócio. Né? Não sei. Os que sabem mesmo, né? Saem voando. Voando, exatamente. E o médico se forma e no dia que ele recebe diploma, ele recebe um carimbo de empresário, né? E cai no mundo empresarial, muitas vezes, assim, sem conhecer como isso funciona, vai gerir a clínica e passa dificuldade, vai gerir um hospital, passa dificuldade. E no sistema Unimed não é diferente. O médico, infelizmente, ele não tem essa visão de negócio. Eu falo isso desde sempre. Se o médico tivesse a consciência do que ele tem na mão enquanto Unimed, não tinha concorrência. Não tinha. Porque ele é o prestador e ele é o dono. Justamente. Então, e é incrível, o médico aceita receber uma consulta de R$60 de operadora X, eu não vou citar o nome aqui, mas você sabe. Mas se a Unimed falar que vai pagar aqueles R$60, não atendo a Unimed. E é dele, né? E é dele. Ele não entende que é a empresa dele, quando ele nega, é a empresa dele. Quando ele carrega a mão na utilização, é a empresa dele. Está saindo do bolso dele, né? Saindo do bolso dele. E aí a gente entra num assunto até assim, meio nebuloso, porque é essa cultura da autogeração
dentro dos sistemas que utilizam plano de saúde, né? Porque existe uma necessidade de se manter um negócio, né? Então, existe uma solicitação, muitas vezes, excessiva, talvez, né? Existem métricas para você avaliar isso, né? Então, se é excessivo, se realmente é um cuidado, é um excesso de zelo na saúde, enfim, mas que isso sobrecarrega as operadoras de saúde. Sim. E muito. E é assim, a gente evoluindo nos processos aqui, o sistema de saúde está chegando a um ponto que não aguenta mais. O sistema suplementar de saúde está chegando a um ponto que não aguenta mais. Porque o cliente não aguenta mais reajuste de plano de saúde. E vem mais, né? E está vindo mais. Esse ano eu tenho que falar, tenha medo. Porque esse ano, muito provavelmente, a gente vai ter uma... A gente estava falando no último, né? Os relatórios financeiros dessas vai vir tudo vermelho. Sim. E aí vai cobrar da gente. As operadoras, no ano passado, pelos números da ANS, perderam mais de 7 bilhões de reais. Então, a Mil já soltou aí, parece que vai ser próximo de 2,6, né? Rapaz, vai ser uma quebradeira geral. E aí vem aí os reajustes. E é PJ, né? Não tem fim. Eu já, esse início de ano, meu plano de saúde, minha família, foi reajustado em 18%. 18%. Tem inflação que justifica. Agora, o que você vê, sem sua opinião mesmo, pessoal? Sim. Porque eu sou de Belo Horizonte, eu sei de Vespasiano, a Unimed BH verticalizou muito, né? Sim, sim. Você vê a verticalização para essas pequenas Unimeds como uma boa saída? Depende muito. A verticalização, ela não é uma saída para todo mundo. Porque gerir rede é muito mais difícil do que gerir o plano de saúde. É muito mais difícil. Você pega um outro negócio, né? Né? E aí, ao longo desse tempo que a gente presta consultoria para operadoras, muitas vezes eles acham que a solução... Porque assim, eu não vou ter a despesa médica. E é ledo engano. Ledo engano. Porque a despesa médica se transformou numa despesa operacional e se você não se atenta, ela vai... Um quebra o outro. E é isso que a gente já viu isso algumas vezes. Um quebra o outro. Você acha que construir um hospital próprio vai resolver o seu problema... E muitas vezes não tem um estudo muito bem elaborado, e aí vai de mal a pior. Porque gerenciar unidade de saúde não é para amador. Né? É muito difícil. E muitas vezes a gente já viu chegar em operadora que não tem jeito. Então, tem que fazer não. Porque... E às vezes chamam a gente para algumas consultorias e que a gente nem aceita. Então, não dá. Quando a gente começa a analisar a primeira documentação que manda, a gente olha, não. Infelizmente, não tem o que fazer. E no mercado aqui do Sudoeste, você vê espaço para crescimento de outras operadoras? Porque a gente praticamente aqui é Unimed, né? E não é uma operadora, né? Mas ela é tipo uma autarquia, uma gestão... Né? É uma operadora. É uma operadora... Mas ela não responde tanto à ANS como as outras, né? O Planserv. Não, o Planserv. O Planserv. Né? Não, o Planserv é uma autogestão. Você vê espaço para crescimento de outras? Você acha o nosso mercado aqui? Eu acredito, por exemplo, que a Unimed aqui tem um espaço muito grande para crescer. E muito grande, está crescendo. Né? Eles estão fazendo uma gestão mais efetiva, né? Mais afetiva, mais... Então, assim, tem muito espaço. A Bahia tem muito espaço para crescimento. Eu também tenho uma corretora de seguros e lá na corretora a gente fez um estudo no final de 2022. Né? A gente tem espaço para crescimento no interior da Bahia muito grande, porque a maioria das operadoras atuam nas capitais. Né? Então, você tem uma concorrência muito grande nas capitais e no interior você não tem.
E tem muito interior que você tem gente que quer comprar plano de saúde e não consegue comprar porque não tem. Mas e a renda per capita? O que você acha no nosso interior? Não, tem interior que não tem realmente condição nenhuma, mas tem interior que tem, né? Então, se você imaginar que a gente tem uma cobertura aqui na região em torno de 8%... É baixo. É baixo, né? É baixo. É muito a crescer, né? Há muito. E nós vamos ter investimentos, né? Nós vamos ter uma... Querendo ou não, né? Não vai ser aqui, mas a ferrovia... Sim. Né? Ela vai gerar uma... Sim. Vai ter que tratar em algum lugar, né? Então, a gente tem uma cobertura baixa. A gente não tem... A gente tem que comparar o PIB daqui com de outras localidades. Então, por exemplo, não dá para comparar... Se você pegar a cobertura do Sudeste e querer comparar aqui com o Nordeste, não dá. Não dá. A conta não vai fechar nunca. Mas eu acredito que tem muito espaço para crescimento da área de saúde suplementar aqui ainda. Mas ele tocou no assunto agora há pouco, questão da verticalização, né? De construir hospital, gerir hospital é difícil. Que não vai ter o custo médico, né? Aquele pensamento de quem vai... Vou reduzir meu PME. Rapaz, vou dizer para você, gerir hospital é difícil demais. É difícil demais. E aí entra de novo a mesma coisa e o controle da caneta lá na ponta, né? Sim. Você só muda de lugar o problema. Né? Agora também, gerir a sinistralidade com vários pontos, é como se fossem vários ralos, né? Também é difícil, né? E tem uma questão que eu venho batendo, e daqui a pouco a gente vai entrar no porquê do TDCard, no porquê da Easy Saúde, é que as operadoras, elas não gerem saúde. Elas cuidam de doença. Você falou uma coisa e essa conta não vai fechar de jeito nenhum. Eu vou te mandar depois um artigo que eu li até ontem sobre a disruptividade na saúde. Lógico, a gente tem que mudar essa visão. É muito o que estava falando da questão da 3G. Né? Reduzir custo pressionar fornecedor, só que chega um momento que não dá mais. Justamente. Ou você muda o seu modelo de negócio, então já não é tratar, é prevenção, porque senão o custo não vai parar. Inclusive o médico que não acompanhar esse pensamento, né, essa mudança de visão, ele vai ficar para trás no mercado. O médico que continuar só cuidando da doença. Sim. E aí que entra a inovação, tecnologia, né? Justamente, para fazer. E aí, em todos os canais, né? Da mesma forma que o médico não pode mais, a operadora não pode mais só tratar a doença, o vendedor, eu estou falando como corretor, não pode mais só vender, não. Você precisa acompanhar também o cliente, acompanhar a sinistralidade, saber o que é uma sinistralidade, que muita gente não sabe, não entende o que é isso. Esse nome aí é custo menos despesa. Então aproveita para quem está vendo, né? Expliquei para melhor pessoa para explicar isso. Sinistralidade. É que o pessoal só conhece o sinistro. Da hora de pagar e os emojis, né? Aquelas coisas todas. Mas, sinistralidade, explique para quem está nos ouvindo. O bicho-papão do cliente final lá, das empresas que vão a razão do que ele paga pelo que ele utiliza, né? Só que a sinistralidade você não pode olhar só como número, né? Você olha o número, mas você olha o porquê daquilo acontecer. Porque, às vezes, um evento mata a sinistralidade de uma empresa. Sim, um tratamento de alto custo oncológico. Sim. Ave Maria. Sim. Né? Ampola 15, 20, 30, 50 mil reais. A minha medicação, a cada 28 dias, são 16 mil reais da quimioterapia. Então, assim, é muito pesado, por isso que as operadoras pequenas muitas vezes não dão conta, né? Então, você vai pagar hoje, e agora foi liberado um medicamento agora, que é caríssimo. Esse aí tá... Esse é o que vai dar 6 milhões ali? Sim. Esqueci o nome dele, eu vi essa notícia. Esse aí vai quebrar todo mundo, vai sobreviver quem?
Então... Vai quebrar, inclusive, o Estado. Nem o Estado tem condição de E aí, por que assim. que as operadoras estão verticalizando? E quem está verticalizando tem sucesso são aquelas que têm uma gestão do serviço de saúde muito bem feita. E então, tem que ter vida também, né? Por que que a Apvida cresce muito? Porque ela cuida da ponta até o final, né? E ela compra, a operadora pequena compra um hospital. Ela compra para 73 hospitais. Então, assim... ela diminui o custo do fornecedor. Tem margem de negócio. E tem um controle muito, muito grande sobre tudo. Da hora que o paciente pisa no recurso deles lá, até na hora que ele sai, eles sabem toda a jornada do cliente. Eles controlam a caneta, inclusive. Total. Mas mesmo assim tem que mudar esse pensamento, igual você falou. Tem que começar na prevenção. A nova perspectiva da saúde é essa, é a prevenção. Você isso em todos os sentidos, né? Isso no público e no privado. Inclusive no negócio que você quer oferecer para o seu cliente, porque o cliente hoje já está procurando esse plano de saúde, né? Sim. Ele já está procurando o plano. Tem uma startup, esqueci, em São Paulo, que ela foca nisso. Sim. Ela vende prevenção. Tem duas, tem uma em São Paulo e tem duas no Rio de Janeiro. Que ela faz até um modelo de negócio, o valor com o hospital e o valor de prevenção. Você ter ali, por exemplo, os principais rastreamentos de câncer na mulher, no homem. Então ela foca nisso. São as operadoras digitais que estão vindo aí, focada na saúde, né? Então, assim, quando o cliente entra, já faz uma anamnese. É isso. Usando a inteligência artificial, o negócio é massa. Porque a informação, se você tem informação, você sabe prever o custo daqui para frente. E se você sabe que o cara é diabético, acompanha ele. Sabe que o cara é diabético, acompanha. O cara é hipertenso, acompanha. É muito mais barato você acompanhar esse paciente. Acompanha e cobra, fica de cima. Sim, você marcou sua consulta esse mês? Pau. Né? Então, assim, traz ele para dentro, acolhe, ele vai ficar muito mais satisfeito, né? Porque ele vai se sentir... cuidado, né? Então, é uma questão que as operadoras, que a área de saúde precisa aprender, né? O serviço público já começou com o programa de família, né? E é de sucesso, e que as operadoras estão importando isso agora do SUS. É isso aí, estão utilizando isso agora na saúde suplementar. Justamente, né? Então, já existe a figura do médico... da equipe de saúde básica, de atenção básica. E não tem outra saúde, outra saída para o sistema suplementar de saúde. Ou ele começa o processo pela atenção básica e o acompanhamento do paciente e tratar a saúde e não a doença, ou não vai resistir uma operadora. Essa visão aí para o sistema público, inclusive, é fantástica também. Fantástica. Tem um projeto de um vereador aqui da cidade, de Augusto Cândido, que ele colocou o rastreamento, né, de câncer de colo, bem básico, né, com sangue oculto nas fezes e tal, e conseguiu também transformar em lei a questão da colonoscopia a partir de uma certa idade e tal, que em 10 anos, se isso for feito de forma correta, vai reduzir o número de pacientes com câncer grave, né, de colo, né, enfim, e tratar um câncer avançado, você sabe mais do que ninguém, que é absurdamente mais caro. Isso é muito bom, mas a gente ainda tem alguns problemas, né? A gente teve recentemente, deve ter uns 2 anos, algum questionamento da sociedade, até de medicina de saúde de família, sobre o rastreamento de câncer de mama. Sim. Porque no Brasil rastreia, acha, mas não consegue operar. Esse é o problema, né? Tem que ter até a ponta, né? Então, assim, não que eu seja contra, eu acho belíssimo, né? Augusto tá muito mais do que parabéns, né? Tava demorando alguém já ter feito isso, ainda bem que ele tá aí, um vereador fez, mas para você ver que na escrita é muito, muito legal o que o sistema público faz, tanto que as operadoras de saúde estão copiando. Sim. Né? Estão copiando. Isso aí, de medicina de saúde de família, não é de hoje, já tem mais de 10 anos que isso existe. Eu lembro que uma vez, eu não sei onde que eu vi a notícia, a Unimed BH, eu acho que ela foi no Ministério da Saúde e pegou um tanto de médico lá para fazer esse plano lá na Unimed BH de gerência de risco. Sim. Né?
Exatamente. Mas é a nova perspectiva, o médico que não estiver acompanhando isso, ele vai ficar de fora do mercado. Vai ficar de fora do mercado. E eu falo a mesma coisa, assim, lá na corretora a gente acompanha todos os casos. Então, a gente estava desenvolvendo o BI, e aí eu conheci um pessoal do Paraná que já estava com ele bem avançado e a gente está utilizando aqui. Então, que pessoal hoje, lá de onde? Do Paraná, uma empresa chamada Wellbe, né? Eles... A gente conhece. A gente achou. Eu pensei que era mesmo. Então, a gente e aí eu já uso essa ferramenta, então assim, acompanho todos os meus clientes empresariais, a gente acompanha. Massa, hein? Né? Então, assim, quando da negociação do contrato, eu já sei todas as informações para negociar com a operadora. Tanto que quem faz a negociação da empresa sou eu e não a empresa. Sim. Né? Então, às vezes a operadora manda alguém, não, comigo. E eu tive agora um caso, uma cooperativa de Salvador, que é minha cliente, já há muitos anos, e chegou a carta de reajuste dele, 79% no preço. E aí, como a gente acompanha tudo, eu fui lá na planilha, fui acompanhar lá, verifiquei, e descobri que foram 2 casos. Né? Foi um acidente, e aí foi uma conta de R$400 mil, e um cara que infartou e teve uma complicação, e aí não tem. Então foram casos pontuais. E aí fiz toda a defesa e manda dados, aí você manda informação para a operadora. Fechamos, na semana passada, a gente fechou o reajuste deles em 18%. Poxa. 18%. Mas isso a gente deve acompanha. Ter uma estátua sua lá agora. Com certeza. Tá doido. A estátua na casa da família. Né? A operadora deve ter um alvo. Né? Mas é isso, acompanhamento. Não dá mais só para ser um vendedor. Não. Como não dá mais para ser só um médico. Né? Exatamente. Boa. Porque aquela questão de... Eu falava que o beneficiário ele tem a carteirinha de Grayskull. Né? Todos os poderes. Então, ele vai... E assim vai o médico, a caneta de Grayskull, e vai lá e bate e pede tudo. Mas alguém tem que pagar essa conta. No final, cai para nós que somos mortais e temos que contratar um plano de saúde. A gente vai ter que pagar por isso. E é muito... E se a gente olhar de uma forma seca... É muito fácil para a operadora passar o custo para o cliente. Ainda mais se for PJ. Não precisa gerir, não precisa fazer gestão, não. Não precisa. Então, se todo mês tiver mais custo, o cliente for pagar, então, para que gestão? Só que essa realidade não existe mais. Ele vai perder cliente, né? Porque tem muita, né? Hoje tem muita operadora, as startups estão chegando, as digitais. Sim. Né? E as operadoras grandes, como o sistema Apvida e Notre Dame aí, que está aí, o pessoal não está para brinquedo. Não está. Eles têm uma experiência muito grande de gestão de serviço de saúde, que eu falo que hoje eles são mais operadores de sistema de saúde do que de planos de saúde. Né? Porque eles gerem muito bem o recurso deles lá por trás. E que as operadoras ainda precisam, muitas operadoras precisam aprender. E o médico precisa ter a visão do empresário. Porque senão amanhã ele vai ser funcionário de uma dessas grandes que estão vindo aí. E é pelo que a gente vê no mercado, né? Pelo que a gente vê do perfil dos colegas, assim, a grande maioria vai ser funcionário. Porque a visão ainda está muito... Né, aquém do que a gente espera para essa nova realidade. Verdade. Desculpa. Pode falar. Não, eu falo que assim, o sistema cooperativo ainda é o último guarda-chuva para passar um mês essa tempestade. Você não é o primeiro que fala. Já ouvi várias pessoas da sua área, com sua experiência, falar isso. Para o médico é a salvação, ainda é o sistema de cooperativo. E é entender que a cooperativa, a Unimed, é uma empresa que está sobre a mesma égide de todas as outras
e que se as outras estão apertando, ela precisa apertar também. Então, tem que ter essa compreensão, né? Se eu não quero ser empregado da outra operadora que está chegando aqui... Eu vou ser empregado do meu negócio, né? Porque o negócio é dele. Que lá eu coloco o diretor, eu tiro o diretor, eu tenho um conselho fiscal que eu posso analisar os números. Pode até participar, né? Sim, sim. Exatamente. Sim. E na maioria não vê isso, que é só no final do mês ver o dinheiro dele lá entrando. No final do mês não. Quer no final do ano não ter que pagar. Quer receber. Exatamente. Isso que ele preocupa, né? Mas e agora? E a TD Card? Conta para nós. Como é que foi essa transição? De onde surgiu? Como é que você surgiu com isso? A TD Card surgiu na pandemia. Quando começou a pandemia, a gente viu tudo parado e ele nasceu com um objetivo muito diferente. Eu queria ajudar as pequenas empresas a entrarem no mundo digital, de alguma forma. Sem ser de saúde ou só saúde? Não. Todas as empresas, inclusive as de saúde, né? E aí, alguns amigos médicos me pediram, falaram, Herbert, eu preciso resolver uma questão que me incomoda aqui, que são os marcadores. Sim. Porque, assim, por causa de R$1, ele tira 5, 6 pacientes aqui e leva para outro lugar. É uma figura complexa no nosso universo aqui, né? E aí que o TD Card entrou nesse processo da saúde, e aí eu comecei a fazer parceria com clínicas, com médicos, para oferecer um desconto, só que o paciente, através do aplicativo, ia lá, falava direto com você e já marcava e já ia lá fazer o procedimento, tudo isso. Que se assemelhava muito ao cartão desconto. Era o cartão desconto. Quando eu perdi os programadores, eu falei, não dá. Não dá nessa linha aqui. E você que formatou, a sua empresa foi tudo, o aplicativo, vocês fizeram Sim, tudo. E foi com gente daqui? Gente daqui. Eu contratei um programador daqui. Primeiro eu contratei um freelancer que fez o protótipo, deixou funcionando. E aí eu contratei um funcionário, um programador funcionário que ficou comigo 8 meses. E aí avançou, a gente conseguiu avançar, mas aí ele teve uma proposta um dia meio-dia, 11 horas da manhã ele me liga, ó, recebi uma proposta que eu tenho até meio-dia para dar a resposta. Tipo, já falando, né? Ó, eu tô indo. Botou a faca no pescoço, só vou ganhar $1 milhão. Você me paga 2? Quando ele falou qual era o salário, quais eram os benefícios, eu falei, olha, pode ir. Vai, isso aí. Pode ir. Siga seu caminho. Não precisa nem esperar meio-dia, porque eu não haveria condições de cobrir. É um cara excelente, ainda me ajudou, ainda ficou um tempo ainda me dando consultoria até a formação do estagiário, o estagiário ficar mais... Cara responsável, né? Responsável. Extremamente responsável. Isso é bom. Viu? Né? E aí foi. E aí, no meio disso tudo, um dia o meu estagiário fala o seguinte, eu recebi uma proposta. Aí pronto. Porque ele treinou. Ele viu, rapaz, o caminho é esse aqui. Aí eu falei, não aguento. Aí conversando com o Vitor Dutra. Aí ele falou, Herbert, tem uma pessoa que acho que pode dar match com você. Aí me apresentou para Érico. Érico, né? Quem assistiu o episódio do Érico, vai saber. Aí me apresentou a Érico, apresentei para ele o projeto. Ele falou, Herbert, gostei. Num dia ele entendeu tudo. Num dia entendeu. Ele é impressionante. Érico pega as coisas no sopro, não é nem no ar, no sopro ele pega. E ele falou, não, gostei, acho que tem potencial. Eu tinha acabado de receber os relatórios da consultoria do Sebrae. O Sebrae, através do Hub, eu consegui uma... Foi. Mais um episódio que se fala do Sebrae, né? Uma consultoria do Sebrae. Temos que convidar. Vou trazer Josi. É outro nome unânime aqui em todos os episódios. E... essa consultoria do Sebrae, eles fizeram um estudo de viabilidade econômica, que quando chegou na minha mão, eu falei assim, não, eu já estava quase desistindo, já estava para parar. E aí, mostrei para Vitor, falei, Vitor, mas assim, o meu fôlego está acabando, não tem mais condições e
vou acabar. Aí Érico veio e deu um novo gás, e a gente está fazendo e está modificando. E agora entrou também na sociedade o Dr. Daniel Pedral. Sim. Né? Ele entrou agora recentemente. Daniel? Entrou agora recentemente. Que tem, né? Uma diabetopedia. Não é? Né? Diabetopedia? Falei isso, certo, né? É isso mesmo. E que tem muito a ver com o que a gente está fazendo, né? De um aplicativo para cuidar da saúde. Ele faz prevenção, né? Focado em diabetes. Né? Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham o aplicativo à mão a todo tempo, que a gente tem lá nutricionista, educador físico, psicólogo, para a pessoa não usar só quando está doente, ou só quando está sentindo alguma coisa. Se ele estiver sentindo alguma coisa, ok, tem um pronto-socorro virtual, ele vai ser atendido e com um índice de resolutividade muito bom, né? Com mais de 90% de resolutividade. Isso aí já é o Easy Saúde. Já é o Easy Saúde. Já é o Easy Saúde. Né? Já é o Easy Saúde. Já funcionando. Mas aí a gente pivotou o processo todo e aí o Easy ele veio já focado na área de saúde, porque lá no TD Card eu tinha pizzaria, tinha lanchonete, tinha salão de beleza, que a gente trabalhava com os descontos. Uhum. Isso virou um clube de descontos da Easy Saúde, mas o nosso foco hoje 100% é saúde. Mas a pessoa tem um desconto... Mas tem o desconto, né? na rede que a gente já tinha feito, na rede credenciada. Ele continua com desconto na pizzaria, continua com desconto no salão de beleza. Você está vendo, você foca muito na telesaúde, né? Sim. Nela aí. Mas você vê, ó, se você olhar e lembrar do episódio lá do Joaquim Júnior, né, do JJ, falando da importância de quando você é ali funcionário e tal, aprender a empreender no negócio dos outros. Você foi lá, começou lá treinando em médio, começou fazendo consultoria interna, saiu, montou, tá com um negócio desse tamanho, pensando na frente. Todo mundo tem a oportunidade, de fato, de empreender um dia, de seguir outros caminhos, basta abrir, né, a mente no seu dia a dia e ver as oportunidades e acompanhar o que vem de novo, né? Que é difícil, né? A gente precisa... Não, empreender no Brasil, então, é fácil. Não é para fracos, não. É muito difícil, né? Às vezes eu ouço assim, não, por que você não fez concurso público? Por que você saiu da aeronáutica? Né? A família virar aquele é o louco. Isso assim, é uma coisa que eu ouço muito. Por que você não faz um concurso com o conhecimento que você tem na área de saúde? Vai fazer um concurso na ANS, né? Mas tudo é uma questão de perfil. Não tem perfil de trabalhar atrás de uma mesa. Cultural também, né? Nosso Brasil gosta de ficar, vamos dizer ali, depender do Estado, né? A gente é concursado. Assim, um concurso, a gente é concursado, é professor federal, enfim. Lógico que não é em carga horária integral. E quantas vezes você já ouviu, pelo menos você garantiu sua aposentadoria. Aí o cara já te imprime aquele medo, poxa, como é que eu vou largar? Eu não vou largar. Agora, assim, só destacar nada contra os concursados. Lógico, com certeza. A gente tem até colegas da UP, são dedicação exclusiva, integral, são pessoas excelentes, produzem muito para... Que conseguem empreender, vamos dizer assim, né, dentro e não é fácil. Dentro do sistema público. Nós temos ali alguns professores que eu vou falar de Fabrício. Fabrício Freire é um monstro de produção, científica. Então, o cara que produz muito para a universidade. Isso para mim é empreender dentro da universidade, entendeu? E pegar os fundos, não sei o que, é tanto papel que ele mostra fazendo, que assim, o cara, a burocracia é extrema. É o cara que não faz mais do mesmo, né? Ele pensa além do escopo ali de ser professor, né? Então... Eu tenho uns amigos da UFBA que são pesquisadores e a gente vê o quanto é difícil. Dificílimo. Porque, assim, para conseguir um dinheirinho ali é uma... Não, imagina uma pessoa dessa, igual isso, guerreiro nos Estados Unidos. Ave Maria. Porque lá o pesquisador é tratado assim. As faculdades brigam. Né? E aí, muitas vezes, assim, conversando com eles, muitas vezes, assim, eles falam, a gente fica triste porque a gente, assim, vai, faz uma pesquisa, os alunos, virou o produto. Não tem ninguém que invista aqui. Aí o que o pessoal faz? Vai embora. Então a gente perde
o intelecto todo... E o produto dele ainda. Justamente. Agora, você falou da Wise Saúde. Você, quando pivotou, entrou nisso, qual nicho você esperava? Você queria pegar aquele paciente que estava insatisfeito com o SUS e não tem a condição de pegar pagar um plano de saúde ou é para geral? É justamente esse nicho que está entre aquele que só pode usar o SUS e aquele que tem o dinheiro, às vezes paga uma consulta, paga um exame, mas não tem condições de pagar um plano de saúde todo mês. Então, é um produto. E que é um nicho grande, né? Vou fazer uma analogia. Você está brigando pelo mercado com aquelas clínicas populares que surgiram, ou não? Difícil, né? É difícil. Eu acho que você oferece mais. Né? Não, você oferece, na verdade, mais. Você oferece, a clínica oferece só o serviço da consulta. Que eu entendo. Né? Os serviços são completamente diferentes, mas o nicho talvez seja o mesmo. Sim. O nicho é o mesmo. É aquele paciente que vai procurar a clínica popular, é aquele paciente que eventualmente junta o dinheiro 2, 3 meses para fazer uma consulta com um oftalmologista. Mas, de fato, você oferece prevenção. Prevenção. Está na vanguarda. Né? Talvez o nicho é o mesmo, a persona é diferente. E uma questão do paciente do interior. Nós tivemos em Tarantim fazendo um trabalho social lá com um rapaz que nos convidou. E aí a gente levou a saúde e levamos para que as pessoas pudessem experimentar a telemedicina. Né? E assim, unânime das pessoas muito simples, né? Então, o nosso aplicativo, o grande desafio foi fazer um aplicativo para que qualquer pessoa que sabe usar o WhatsApp consiga usar o aplicativo. Né? Ele é todo através da mensageria e se precisar fazer a tele, ele recebe o link, é só clicar no link e abre a tela. Agora, assim, cá entre nós, a pessoa que fala hoje disso, a pessoa não vai conseguir ver todo mundo usa celular. É o tempestade contra o guarda-chuva, né? Ele está com o guarda-chuva e a tempestade está vindo. Ele tem jeito, né? Pessoa que falar que a pessoa que está lá no interior não vai ver. Vai ver. E foi vai assim, ver e vai gostar. Foi unânime das pessoas que utilizaram lá, inclusive a gente gravou alguns depoimentos, assim, da facilidade. Porque, por exemplo, até tinha uma senhora lá que ela tem problema renal, ela não tem, os rins tem que vir fazer toda semana a diálise. E ela falou que às vezes ela tem que vir aqui para trocar uma receita. Isso não tem mais cabimento hoje. Né? E ela falou... E a estradinha com uma ferramenta... E ela falou assim, não, e eu tenho que ir de manhã no ônibus... Isso. E volto a hora que o ônibus volta 6 horas da tarde. Porque ele tem que trazer todo mundo e espera até a última consulta do último, né? Né? Então ela falou, com uma ferramenta dessa eu poderia fazer uma consulta, ter o receituário, porque assim, no aplicativo você consegue ter a receita médica, você consegue ter o pedido de exame, tudo isso vem pelo aplicativo, por e-mail, pelo WhatsApp. E dentro disso aí, existem vários níveis de atenção ou é um plano único? Eu pago X, eu tenho acesso a tudo isso. Então, eu pago X, eu tenho acesso até aqui, Y até ali, Z, eu tenho acesso a tudo. Não. Hoje, a gente tem o plano que tem acesso a tudo. A gente tinha um que era só teleorientação, outro que era só teleorientação e pronto-socorro virtual, mas a gente acabou eliminando porque as pessoas às vezes queriam... eu quero uma consulta com nutricionista. Aí não tinha, porque no pacote dele não tinha. Mas e a gente viu que não tinha. É bom para pediatria, hein? As mães, eu tenho uma colega que a gente nós estamos evoluindo e estudando e vendo como fazer, para quê? Para que quando eu fizer uma parceria lá com a sua clínica, a gente poder abrir para que você também possa oferecer consultas via telemedicina. Bacana demais. Vocês estavam ansiosos esperando a lei, né?
Todo dia eu ficava ali. Foi 27 de dezembro, né? Foi. Acho que deve ficar, nossa senhora. Se vem Natal, ele não vem. Porque a gente estava preocupado, né? Porque assim, o nosso negócio era aquele e como é que vai fazer? Eu tô aqui investindo há 2 anos, mas não tinha volta. Eu lembro que foi acho que foi até foi uma deputada do Partido Novo que encabeçou, né? E aí teve umas discussões que queriam acabar com a primeira consulta, né? Só médico-paciente. Isso aí vai... E travar o médico, né? Só pode fazer no seu estado. Não existe isso. Não existe. Aí seu paciente, então, o paciente veio lá de Minas para atender aqui com você, mas você não pode atender daqui. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Não tem lógica nenhuma. A não ser corporativismo, né? E você com a iSaúde, você pensa no futuro, você acha que há a possibilidade de você fornecer, né, isso para as cidades também? Essas cidades do interior aqui, então? Já de imediato. Então, assim, a gente acredita que mais uns 20 dias a gente está com produto para oferecer para as prefeituras, né? Para atender a população. Mas seria para prevenção também, no mesmo formato ou só a telemedicina de especialidade? A telemedicina de especialidade. Perfeito. Né? Através do aplicativo. Através do aplicativo. Que bacana. Mas isso é mais uns 20 dias, a gente já deve estar com o produto pronto para colocar no mercado. Que bacana, viu? Que bacana. Você vê como são as coisas, né? Rapaz, a gente fica sempre impressionado com as coisas que saem daqui, né? A gente tem potenciais empreendedores e empreendedores já, na verdade, consagrados que têm ganhado o mercado de forma espetacular e trazendo coisa nova pra gente. Eu vou ser chato, né? Mas seja. Mais uma vez o Hub, né? Mais uma vez o Hub. Te uniu essa turma aí, né? Você conheceu o Vitor, que Vitor te apresentou. Isso. O Érico. E na época que ele conheceu, não estava nem pronto o físico, não. Não. E eu acho que o físico ainda nem está totalmente pronto, não. Ontem foi a primeira reunião. Verdade. Ontem a gente até está em dívida, viu? Está em dívida. Érico, desculpa, não deu para a gente ir. Que a gente ficou aqui bacana. Até tarde. Foi aqui no... Foi já no Hub, na caixa. Érico mandou para nós. Vitor também comentou comigo. E assim, eu conheci Vitor numa consultoria que eu estava fazendo para a Copmac. Porque assim, eu sou especializado em cooperativismo também. Sou instrutor do Sescop, que é o braço S da OCB. Então, eu estava fazendo uma consultoria para a Copmac, lá com o Jair Milton. E conheci Vitor. O Vitor estava lá e a Jair Milton falou, deixa eu te apresentar aqui. E a gente acabou ficando amigo mesmo. Uma vez eu já pensei, eu acho que o Vitor deve ter umas 5 pessoas dele assim, né? Porque tem hora que ele tá no mesmo lugar ao mesmo tempo. Impressionante. Né? E Vitor é um cara fantástico, visionário. E ele só conversa pouco. Nossa. Ouvi. Deixa não, Esse dia ele já tinha falado alguma coisa da vontade de trazer esse hub de inovação. Que bacana. E trabalhou muito e tá aí o hub de inovação aí, bonito, com sede, com tudo aí. E o polo tecnológico que tá aí batendo na porta também, né? Tem isso aí, né? Que isso para a região é fantástico. É uma coisa que depois tem que chamar alguém aqui para falar disso. Isso é importantíssimo. Né? Tanto o tecnológico e o possível polo têxtil também. Isso vão agregar muito para a cidade. Sim. Com certeza. Tá chegando, né? Chegando ao fim, infelizmente. Que pena. Eu queria mais 3 horas de podcast para falar disso aqui, que esse aqui é o que a gente gosta. Né? Esse papo é bom mesmo. Bom demais. Mas antes de a gente ter um quadro, né? Esse que lembra muito... É ócio. E ócio a gente lembra sempre de café. Exato. E sempre lembrar nosso patrocinador oficial, Reserva do Falha, é um café também daqui, né? Empresa daqui. Produção de café de alta qualidade. Você vai ganhar o seu brinde. Exatamente, o Drip Coffee, que é bem tecnológico e prático. Isso aí. E o nosso quadro chama Defina Seu Ócio, esse quadro. E você vai responder as perguntas, mas tipo uma palavra, uma frase, sabe? Certo. Vamos dizer, sem ficar na embromação. Isso aí. Quer começar, Vinícius? Diz aí pra gente um hobby. Leitura espírita. Que bacana, rapaz. Você é espírita. Sou espírita. Kardecista. Estou no caminho
de ser espírita. Ah. Porque espírita, a gente é um caminho longo. É, verdade, verdade. Um filme? Vou falar que eu revi agora, o Divaldo Franco. Sim. Uma música. Não consigo lembrar nenhuma assim. Não é um grande ouvinte de música no dia a dia, né? Não, até ouço, mas não tenho assim... especificamente eu gosto disso. Eu ouço tudo. A minha playlist é uma bagunça. É uma bagunça, tem de tudo. Mas tem preferência por uma banda ou cantor? Não. Eu também. Eu ouço tudo. A minha também, minha playlist parece uma loucura. É. E um livro que te marcou? Ou que tenha lido agora recentemente? Cooperativismo. Não, tem os Tecelões de Rochdale, que é um livro sobre cooperativismo, que é muito interessante. Quem gosta do tema é muito interessante, né? Que fala lá dos primórdios, né? do cooperativismo. Mas tem Nossa, me deu um branco. É o Covid. O Covid tira desses brancos, né? Na verdade, Mas eu brinco, porque quando em casa fica assim, não sei o que, eu falei, gente, não fala nada, porque assim, alguém já abriu a cabeça aí? Porque eu abri a cabeça agora recentemente. Abriu a cabeça que tá tudo confuso. Tá tudo solto, Tá tudo solto, os filhos estão tudo solto ainda. Não vou conseguir. Não vai, não, né? Não vai. Então, vamos... Uma viagem inesquecível. Amsterdã. Pô, bacana, hein? É. E um sonho de viagem? Japão. Japão? Tecnologia, quero ver. Tecnologia e tradição, né? tradição. Você vê que... Depois você me lembra de mostrar um artigo excelente sobre o Japão. Sim. Como o tradicionalismo está prejudicando o país. Sim. Demais. Porque os vizinhos estão voando. Né? Mudaram deram o clique o Japão, o tradicionalismo. Tanto que até hoje, não os samurais mesmo, mas a ancestralidade, os primeiros minutos, eles são de família dos samurais. É brincadeira. Mas, O país deve ser o país mais tradicional. É um correspondente da BBC que viveu lá anos. Falando em viagem, muita gente fala viagem para fora. Mas assim, eu tive uma experiência de conhecer Fernando de Noronha que é um sonho. Diz que é fantástico. É um sonho. Né? É um sonho. Diz que é fantástico mesmo. Todo mundo que vai e fala. Eu não conheço, não. Também não. É um sonho. Muito, muito, muito bonito. E assim, é um lugar que eu voltaria 1000 vezes. Que bacana, viu? Herbert, Voltaria a gente queria muito, muito agradecer a sua presença. Foi fantástico. A gente aprendeu demais. Inclusive, foi uma experiência fantástica falar do cooperativismo também, né? Que é uma coisa que a gente ainda não tinha tratado aqui no nosso podcast. Verdade. Então, acho que para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, também foi um aprendizado novo e reforçou bastante a questão do empreendedorismo, das dificuldades que tem no início, da questão de inovar, de pivotar, enfim, dessas coisas todas que envolvem o mundo do empreendedorismo. O Oscar Aldava agradece muito sua presença aqui, foi fantástico. Verdade. O agradecimento é todo meu. Herbert, se você quiser, deixar aí seus contatos também da empresa, né? Das empresas, né? Da empresa não. Empresa fazer seu merchan. Tá liberado, viu? Pode passar aí seus... Assim, agradecer, porque assim, é uma honra estar aqui. Não, a gente agradece. E assim, meu contato, eu tenho a Redcop Corretora, né? Que a gente trabalha incansavelmente para fazer gestão de risco das pessoas e das empresas, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o pós-venda, né? Você compra o seguro e o corretor, no final, só vai falar com você lá na hora de renovar.
Então, a gente tem um programa lá de acompanhamento, de todo mês tá falando com o cliente, de acompanhamento de sinistro de perto. Então, a gente tem um setor só para fazer isso. Então, assim, houve um sinistro lá com seu carro. Abra o sinistro, me dê o número, porque a partir daí minha equipe cuida de tudo. Inclusive, se houver terceiros. Alguém da minha equipe vai ligar para o terceiro, vai resolver com ele, para que você não tenha essa dor de cabeça, né? E nos acompanhamentos das empresas que contratam plano de saúde, que a gente faz acompanhamento de perto. Então, assim, o nosso portal, o RH da empresa, ele tem uma senha que ele acompanha também a sinistralidade da empresa mês a mês. Então, ele vai lá, faz o acompanhamento. A gente tem uma equipe médica por trás que faz a análise dos dados e fala, olha, vamos avaliar aqui, vamos ver esse outro dado aqui, ó, essa empresa está aumentando aqui, olha, as pessoas não estão fazendo as mamografias de rastreio. Então, hoje, no nosso sistema, a gente consegue rastrear isso. Se as mulheres que estão no período de fazer a mamografia, se fizeram ou se não fizeram, então a gente tem isso e coloca para o RH e o serviço social da empresa, olha, essas pacientes aqui não fizeram o preventivo. Então, porque é muito mais barato prevenir do que... né? Exatamente. E aí a gente também, a mesma coisa, os homens na faixa etária, quem não fez o PSA nesse período. Então, a gente tem a relação e a gente passa isso para o RH. E vale a pena falar assim que, às vezes, a pessoa acha que é uma relação só mercadológica, é muito mais barato, não é só da questão financeira, mas para o próprio paciente. Justamente. É muito melhor fazer um preventivo do que ter que fazer uma cirurgia mutilante. Até porque, você pensar em gente remete a órgãos sólidos, a cura do câncer vem no diagnóstico precoce. Exatamente. O diagnóstico tardio tem tratamento, mas a cura, muito difícil, né? E você que está aí em casa, nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência, né? E não esquece de compartilhar, de se inscrever, de ativar o sinal de alerta aí, né? E continuar nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, Epet. Um abraço a todos e bom ócio. Obrigado, gente. Bom ócio a todos. Obrigado.